Os seres humanos são animais sociais, o que, na verdade, quer dizer pessoas que gostam de festejar. Quando os incrivelmente ricos tinham algo a comemorar, eles não se continham. Veja o czar Nicolau II da Rússia. Ele e seus convidados trajados a rigor no seu baile de máscaras de 1903. Os trajes do czar Nicolau II eram tão luxuosos e opulentos que inspiraram os trajes da rainha Amidala em Star Wars. Sua esposa, Alexandra, usou um traje que valia cerca de 10 milhões de dólares em valores atuais. Era um vestido de baile para um uso único. Depois temos o industrial americano C.K.G. Billings. Em 1903, no restaurante Cherry's, na cidade de Nova York, ele gastou o equivalente a $1.600.000, organizando uma festa BYOH, traduzindo, traga seu próprio cavalo. Quando se é capaz de gastar uma pequena fortuna com uma simples noite de entretenimento, o que isso diz sobre quanto ainda deve ter nas suas reservas? Tudo isso é uma grande mostra do quanto se pode gastar se feito corretamente. E os incrivelmente ricos sempre procuraram fazer certo. Eles estiveram entre os mais ricos personagens da história. Os tubarões. Magnatas e governantes originais. E o que gastavam é lendário. Mas quando se trata de fazer a festa mais magnífica, quais foram os 3 principais foliões da história e quem gastou o suficiente para ficar em primeiro lugar? Hoje, uma grandiosa festa se parece com o 50º aniversário do sultão de Brunei, em 1996, quando ele pagou 17 milhões de dólares para o popstar Michael Jackson se apresentar em um concerto particular para 60 mil convidados. Mas esse valor não cobriu o custo do vestuário da épica festa deste homem, um imperador europeu que fez a maior festa de vingança da história. Quem está em terceiro lugar na nossa lista de foliões incrivelmente ricos? Francisco II da Áustria. Francisco II foi o Sacro Imperador Romano, que depois se tornou Imperador da Áustria no final dos anos de 1800. Francisco II adorava entreter. Ao assumir o trono em 1792, ele afrouxou os cordões da bolsa contendo a fortuna de $1 bilhão da sua família e ampliou o Palácio Real em Viena, adicionando o salão de cerimônias, que ele usava como sala do trono e para festas. Com mais de 557,418 metros quadrados, o salão foi decorado com 24 pilares e 26 candelabros de cristal, que podiam conter 1.300 velas. As festas não eram apenas uma forma de entretenimento. As festas tinham tremenda importância política, às vezes unindo reinados e territórios. Isso foi exatamente o que aconteceu em 1814. O arquirrival de Francisco, Napoleão, estava tirando o melhor dele, derrotando-o no campo de batalha e até se casando com sua filha. Mas depois, Napoleão foi exilado. E para Francisco, era momento de planejar uma festa. Quando Napoleão foi finalmente derrotado, havia um estranho vácuo a preencher. Francisco preencheu esse vácuo recepcionando o Congresso de Viena, quando líderes e monarcas europeus de todo o continente se reuniram para redesenhar o mapa pós-Império Francês. A versão moderna do que poderia ser Davos, o Fórum Econômico Mundial, onde líderes mundiais são convidados para conversar sobre as ideias mais consequenciais e também grandiosas do nosso momento. O Congresso tinha a intenção original de ser um assunto de Estado muito digno. E se tornou apenas a maior festa de todas durante meses. O assim chamado Congresso começou em setembro de 1814 e evoluiu para 9 meses de total depravação. E Francisco pagou a conta de tudo, a um custo médio de cerca de $700 mil por dia. Francisco queria assegurar que fosse a extravagância das extravagâncias. Ele formou um comitê apenas para fazer do evento algo a ser lembrado por todos os monarcas e representantes que viessem. É o tipo de coisa que todos suspeitam quando se trata de grandes encontros onde líderes mundiais se reúnem. Eles têm jantares com ótimas refeições, bebem vinhos incríveis. Então ficamos lá como cidadãos nos perguntando: vai realmente sair alguma coisa disso?
O que saiu foi uma festança para ofuscar todas as festas. O imperador Francisco recebeu 12 mil convidados com um enorme banquete. O que a fortuna de Francisco incluiu no menu? Vamos seguir o dinheiro. 300 presuntos, 570 aves de caça, 100 lebres e coelhos assados, 48 travessas de carne bovina, 12 javalis assados e 3.000 litros de sopa. Suficiente para encher 18 banheiras. Tenha em mente que refeições como essa eram apenas uma parte da caríssima festança de 9 meses que foi o Congresso de Viena. Em terceiro lugar na nossa lista de festeiros está o imperador austríaco Francisco II, que deu a maior festa de todos os tempos em 1814. Que luxuosa delícia era servida apenas quando Francisco estava presente? A resposta é C. Sorvete. Sorvete era muito caro naquela época e ainda era uma novidade. Então ele não queria que as pessoas o apreciassem quando ele não estivesse presente. Mas com uma festança tão louca como essa, que melhor forma de acompanhar sorvete do que uma volta no carrossel? Hoje, carrossel é um brinquedo inofensivo dos parques de diversão onde as crianças ficam girando em cavalos de madeira. Mas o de Francisco era muito diferente. Era um carrossel com cavalos reais, onde as pessoas assistiam como os cavaleiros faziam elaboradas danças acrobáticas de forma a representar as antigas justas. Basicamente como Medieval Times. Eu acho que grandes riquezas fazem emergir o eu mais profundo de uma pessoa, na sua mais bombástica, extravagante e extrema forma. Mas o que acontece quando todos os convidados da festa querem levar uma lembrancinha? Ao final da festança de 9 meses, muitos convidados colocaram um souvenir nas suas bagagens. 3.000 colheres de chá de prata desapareceram da coleção de talheres reais. Todas essas lembranças não oficiais provavelmente custaram a Francisco outros 900 mil dólares. Mais do que seu valor monetário, era o valor simbólico. Elas foram gravadas com o selo da Corte Real da Áustria. E então, ao possuí-la, ela era uma recordação do momento de alguém no Congresso de Viena. No final, quanto custou ao imperador Francisco 9 meses de jantares, danças e brincadeiras? Com base em registros sobreviventes, estima-se que Francisco gastou entre 100 e 210 milhões de dólares em valores atuais, na grande festança do Congresso. É claro que Francisco não foi o único líder que misturou um pouco de política com uma grande festa. O jubileu de diamante da Rainha Victoria em 1897 celebrou 60 anos do seu reinado e ela começou dando cerveja e tabaco para 400 mil pessoas. Na sua época, o imperador romano Tito inaugurou o Coliseu com mais de 100 dias corridos de comemorações. Eram festejos dia e noite, assim como combates de gladiadores, em uma escala nunca antes vista na cidade de Roma. E se é para fazer como os romanos faziam, 4 décadas antes de John Belushi abrir um barril no Animal House, a Casa Branca deu uma festa de toga pelo aniversário de Franklin Roosevelt em 1934. Foi apenas uma das 600 festas simultâneas acontecendo pela nação para celebrar o aniversário do presidente. Mas um guru político calculou muito mal quando construiu a maior casa de festas de todos os tempos. E se exibiu tanto que acabou sendo acusado de traição. Tudo aconteceu em 1661, quando o nosso festeiro em segundo lugar deu a mais ousada festa de inauguração da história. Quem era ele? Nicolas Fouquet, ministro das Finanças do rei Luís XIV. Ele tinha praticamente a França toda no seu bolso, mas essa festa seria o fim de tudo isso. O trabalho de Fouquet era providenciar vinho e jantar para a elite europeia e convencê-la a investir na França. Como ele tornou ser pago para festejar ainda mais compensador? Ele descobriu uma forma de burlar o sistema. Fouquet tomaria empréstimos pessoais e depois emprestaria o dinheiro de novo para a França. A diferença nos juros era onde ele obteria um excelente lucro. O que Fouquet estava fazendo seria ilegal hoje. Seria como se o secretário do Tesouro misturasse totalmente as suas finanças com as do governo dos Estados Unidos, tratando os bens dos Estados Unidos como seus próprios bens. De forma alguma isso seria legal.
Fouquet comprou uma casa em Paris, assim como sua própria ilha particular no Atlântico, por 1.300.000 livres, ou 27.400.000 dólares hoje. Mas o que Fouquet realmente queria era um lugar onde pudesse entreter como um rei. O problema era que Fouquet gostava muito de fazer extravagâncias e gostava de exibir o dinheiro que tinha. E isso levou a questionamentos e o rei não gostou das respostas. Nicolas Fouquet é o número 2 da nossa lista de maiores festeiros. Em 1661, ele vivia como o principal guru financeiro da França. Mas quando se está vivendo tão grandiosamente quanto Fouquet vivia, o que se precisa mais do que qualquer outra coisa? O que acontece é que muitas vezes se tenta construir notáveis propriedades. A maioria delas, nesse nível, é espaço para eventos. Elas são construídas para quando você quiser dar uma festa. E festas eram o que Fouquet tinha em mente, quando construiu um enorme palácio do prazer que ele chamou de Von le Vicomte. Mas que casa Fouquet construiu? Vamos seguir o dinheiro. Este castelo de 2.415 metros quadrados tinha 40 hectares de jardins, 36 fontes e tanques, e uma estátua de ouro de Hércules de 6 metros. Leviano com sua nova casa de festas, Fouquet estava ansioso para distribuir convites. Fouquet decidiu dar uma grande festa para comemorar a conclusão de sua mansão e convidou o rei, ostensivamente como uma mostra de respeito. Ele pensou, já sei o que vou fazer. Eu vou mostrar ao rei o que eu construí e ele vai adorar. Fouquet distribuiu lembrancinhas da festa, joias para as senhoras e cavalos puro sangue para os cavalheiros. Depois havia a refeição, um jantar de 8 pratos, servidos em travessas de ouro. O chefe de Fouquet era um homem chamado François Vatel. Ele era basicamente Wolfgang Puck mais Gordon Ramsay vezes 10. Vatel servia curió. É um pequeno pássaro sonoro. E seu preparo é basicamente afogar o pássaro no álcool antes de cozinhá-lo inteiro. Dizem que quando os franceses comem, eles colocam um guardanapo sobre as cabeças para esconder a vergonha, porque Deus está julgando eles. Para o grande final, uma barcaça em forma de baleia no grande canal de Von le Vicomte lançou enorme quantidade de fogos de artifício que explodiam na forma de uma flor de lis, o símbolo da França. Mas ostentar isso na frente do rei foi um grande erro. Quando Luís vê tudo aquilo, ele está em outro castelo, que é mais bonito do que o seu. Vendo uma festa que é melhor do que as que ele já deu, com refeições que são melhores do que as que ele já serviu. Tudo o que ele vê é: esse cara está me ofuscando. Ele é uma ameaça. Apenas 3 semanas depois da festa, Fouquet foi preso por se apropriar indevidamente dos fundos do governo. Luís XIV percebeu que seu patrimônio e seu status pareciam um pouco instável perto dos de Fouquet. E Fouquet estava trabalhando para ele. Se Fouquet podia sustentar tudo aquilo, ele claramente estava fazendo alguma coisa errada. Mas quanto à extravagante inauguração de Fouquet custou a ele no final? A festa custou cerca de 13 milhões de dólares em valores atuais, mas a grande fortuna que ele gastou na sua preciosa casa de festas Von le Vicomte acabou sendo apenas uma taxa de aluguel de local por uma única vez, já que Luís confiscou a propriedade de 18 milhões de livres, que se traduz hoje em um valor estimado de 400 milhões de dólares. Essa foi uma festa cara. Fouquet foi preso, julgado e mandado para a prisão pelo resto de sua vida, onde não servem hortolã e não há fogos de artifício. Para dar crédito a ele, fazer uma festa tão boa que acaba indo para a prisão é um feito e tanto, não é? Mas o que é mais louco do que ser encarcerado por causa de uma incrível casa de festa? Que tal dar uma festa sem casa, no meio do deserto e ainda fazendo uma lista de convidados do mundo todo? No início da década de 1970, um líder fez exatamente isso, quando decidiu dar a maior festa da Terra. Por isso, ele é nosso extremo animador, ficando em primeiro lugar. Conheça Mohammad Reza Pahlavi, o último Shah do Irã. Mohammad Reza Pahlavi chegou ao poder em 1941. Ele herdou a riqueza do pai e está gerindo o Irã quando o valor do petróleo está no pico para o mundo.
O homem tinha muito mais dinheiro do que sabia o que fazer com ele. Durante o reinado de aproximadamente 40 anos do Shah, estima-se que sua incrível fortuna chegou ao equivalente hoje a 79 bilhões de dólares. E que forma melhor de exibir essa riqueza do que convidar a elite governante mundial para ir ao Irã para uma festa épica? Épica como? A realeza americana Jay-Z e Beyoncé fizeram uma festa de aniversário de 200 mil dólares para sua filha Blue Ivy. Pelo que o Shah disse que gastou na sua festança, ele poderia bancar a comemoração do aniversário de Blue Ivy até ela ter 560 anos. Em 1971, o Shah do Irã, Mohammad Reza Pahlavi, decide provar que ele é o maior festeiro de todos, fazendo uma festa de gala nunca vista antes. Ele quer apresentar o Irã moderno como sendo um contínuo reinado império de 2.500 anos. Ele vai fazer uma grande festa em Persépolis, apesar do fato de Persépolis não existir mais. A antiga capital do Império Persa, Persépolis, estava literalmente em ruínas. Para tornar o sítio arqueológico em um local de festa, Pahlavi precisava construir uma cidade temporária no meio do deserto. Ele está fazendo isso parecer o melhor possível com sua visão hollywoodiana de como ele pensa que Persépolis teria sido, e não poupará gastos para isso. A lista de convidados incluía os melhores do mundo. Chefes de Estado, mais de 600 sultões e príncipes. E, é claro, famosos personagens como Imelda Marcos das Filipinas e Grace Kelly, princesa de Mônaco. Se alguém fosse importante ou influente, era convidado para essa festa. Mas como os bilhões do Shah transformaram o deserto em uma extravagância de primeira qualidade? Vamos seguir o dinheiro. Para proteger seus convidados do calor, o Shah tinha 50 tendas feitas com 37 quilômetros de seda, cada uma servindo como uma suíte particular para os VIPs do Shah. Ele construiu uma nova estrada com mais de 96 quilômetros ligando Persépolis ao aeroporto mais próximo, que as 250 limusines Mercedes-Benz blindadas usaram para levar os convidados para a cidade de tendas. Saudando-os quando chegavam à Torre Shayad, um arco de mais de 45 metros de altura, construído com 8.000 blocos de mármore, que foi inspirado na Sydney Opera House. Ele praticamente trouxe Persépolis de volta à vida. Essas tendas alojaram pessoas em escala 5 estrelas. Para cuidar da gastronomia, o Shah contratou o Maximins de Paris, amplamente considerado o melhor restaurante do mundo na época. 165 chefes, 150 toneladas de utensílios de cozinha e 18 toneladas de alimento foram levadas de avião, incluindo 2.721 quilos de carne bovina, suína e ovina, 1.270 quilos de aves e aves de caça e, é claro, 150 quilos de caviar. E quem poderia esquecer a bebida? 2.500 garrafas de champanhe vintage, 2.000 garrafas de vinho Bordeaux and Burgundy e 12 garrafas de conhaque de 1860. Na mente de Mohammad Reza, essa é uma grande festa comemorando a glória do Irã. Mas, para a média dos iranianos, é equivalente ao que vimos durante a Revolução Francesa, onde a classe camponesa via essas elites levando uma ótima vida e não se importando com eles. O espetáculo também atraiu a ira de Ayatollah Khomeini, que chamou a festa de Festival do Diabo. Coisas das quais os fundamentalistas islâmicos não são grandes fãs são festas extravagantes em ruínas pré-islâmicas. E assim que chegou o custo total, a repercussão foi feroz. Se perguntassem para o Shah e seus contadores, eles gastaram meros 16 milhões e 800 mil dólares, cerca de 112 milhões de dólares em valor de hoje. Mas a imprensa iraniana colocou esse valor em não menos de 500 milhões de dólares, o que chegaria a um impressionante valor hoje de 3 bilhões de dólares. A grande festa de Persépolis pode ser um fator que contribuiu para a queda do Shah. Em última instância, levaria o povo iraniano a dizer: chega, vamos a uma direção totalmente diferente, e receber o Ayatollah Khomeini de volta do exílio para estabelecer o Estado iraniano que conhecemos hoje. Quando se trata de quem é o mais incrível festeiro, o Shah deixa Francisco e Fouquet na poeira. Se a festa de gala do Shah no deserto custou o que a imprensa disse que custou, ele poderia ter financiado 7 festanças em Vaux-le-Vicomte, incluindo a casa de festas, ou teria mantido o Congresso de Viena festejando direto por 15 anos.
Se colocarmos tudo junto, a conta total da festa chegou a incríveis 3 bilhões e 600 milhões de dólares. Graças à mídia social, as festas dos ricos e famosos nunca foram tão transparentes. Embora os acordos de confidencialidade impeçam que os mais suculentos segredos vazem, é improvável que qualquer um deles esteja festejando tão exageradamente quanto o Imperador Francisco, Nicolas Fouquet ou Shah Reza Pahlavi. Afinal de contas, os Kardashians e o restante da lista A ainda estão por aí fazendo posts, ao invés de viver em exílio.